Fala galera, tudo tranquilo? Mais uma vez eu, professor Vitão, tô aqui para bater um papo com vocês a respeito de uma matéria que é importantíssima, gente, cai muito nos vestibulares, beleza? E no Enem tem caído também com bastante frequência, tá? O ERG cai pra caramba, beleza? Às vezes quando não é a questão só sobre deslocamento de equilíbrio, né? Algum fragmentozinho da questão vai pedir algo a respeito. Beleza? Então os caras gostam de misturar isso com biologia, você também vai ver, né, o Enem com aquele papo, né, de interdisciplinaridade e tudo mais, vai sempre cobrar algo, tá, a respeito aí de equilíbrio químico, beleza? Né, a gente fala muito em respiração, enfim, vai ter uma infinidade de situações aí para o cara misturar um pouquinho de química com biologia. Show? Então fica mole pra gente, né? Já que biologia e química tá todo mundo aí afiado. Então, galera, o papo é sobre deslocamento de equilíbrio. Lembra que a gente considera uma reação em equilíbrio quando V1, no caso, a velocidade, tá, da reação no sentido direto, ok? A gente vai utilizar muito aqui o direita e esquerda aqui, também pode utilizar, ou seja, no sentido da direita, vai ser igual a quanto? V2. Então, a gente considera a reação em equilíbrio quando V1 for igual a V2. Ok? O que vai poder acontecer trabalhando com os três fatores aqui, ó, concentração, pressão parcial, temperatura e pressão ou volume do recipiente, né, do sistema, beleza? A gente vai poder deslocar o equilíbrio, beleza? Lembrem, já vou falar logo, porque eu nem anotei aqui, né? Tá no esqueminha no Instagram para vocês. Catalisador não desloca o equilíbrio, ok? Catalisador acelera as reações, beleza? Então você chega mais rapidamente ao equilíbrio. Depois que chegou tacando o catalisador ou não, não vai mais alterar. E também fica uma observação que eu não coloquei nem no Instagram, tá? Mas numericamente a constante de equilíbrio só é alterada pela temperatura, beleza? Então ficam essas duas observações aí para vocês. Então, galera, o seguinte, botei a mesma reação do esqueminha do Instagram para vocês, pra gente tentar, vocês aí já olhando o Instagram e aqui o esqueminha, se localizar e ver que o papo é muito tranquilo, ok? Então vamos lá. Botei a reaçãozinha aqui, ó, do nitrogênio com o hidrogênio formando amônia, ok? Já esquematizei tudo, ó. Falei que a reação ela é exotérmica, então o sentido direto é exotérmico, então o sentido, né, inverso vai ser endotérmico. Tranquilo? E reparem aqui, ó, que eu já botei aqui, ó, aqui para 1, no caso, 1 mol de N2 vai reagir com 3 mols do H2, ó, então tem 4 mols no total dos reagentes e 2 mols no total do produto. Beleza? Lembrando que a gente trabalha sempre, a gente continua trabalhando com essa ideia de que aqui são os reagentes e os produtos, beleza? Mas lembrem que esses caras vão reagir e formar esses caras também. Show? Mas a fim de organização fica antes da seta reagente, depois da seta produto. Maravilha? Então vamos lá, galera. Repare o seguinte, eu posso trabalhar com a concentração de cada um desses caras, beleza? E posso trabalhar também com a pressão parcial, no caso de gases. Botei aí um exemplinho de pressão parcial, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, quando eu aumento a concentração do nitrogênio, ok? Esse cara aqui, como ele vai tender a reagir mais com hidrogênio, a tendência é que a reação ela desloque para a direita. Tranquilo? No sentido direto, formando mais NH3. Se eu diminuir a pressão parcial do H2, a tendência da reação, galera, já que proporcionalmente eu vou ter mais NH3, vai ser reagir mais esse cara para formar mais hidrogênio, ok? Então a ideia vai ser deslocar para a esquerda, o sentido inverso. E se eu aumentar a amônia, ok? É o mesmo papo, ó. Se eu aumentar a amônia, ele vai reagir mais, deslocando assim para a esquerda ou sentido, ok, inverso. Maravilha? Então, show de bola. Temperatura, galera. O papo é bem simples, ó. Repare só, sempre que eu aumentar a temperatura, sempre, ok, a gente desloca no sentido
endotérmico, beleza? Então, aumenta a temperatura, desloca no sentido endotérmico. Então você vai ter que localizar, ele vai ter que te ajudar de alguma forma, né, para te mostrar qual que é o sentido endo e qual é o sentido exotérmico. Então, se para cá o ΔH, né, a reação, o ΔH é menor do que zero, ele é exotérmico, endotérmico está aqui para o sentido inverso, para a esquerda. Então, galera, se eu aumentei a temperatura, eu desloco no sentido endotérmico. No caso do meu exemplo, para a esquerda, sentido inverso. Show de bola? E se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio vai ser sempre deslocado no sentido, o quê? Exotérmico. Galera, isso quer dizer que é o sentido direto, ok? Então, nessa reaçãozinha, se eu diminuo a temperatura, eu vou deslocar para a direita ou sentido direto. Maravilha, galera? Então, lembrando aí, ó, temperatura é o único fator que altera numericamente a constante de equilíbrio, ok? Terceira situação, pressão ou volume do recipiente, do sistema, da maneira que você quiser, né, chamar, porque normalmente ele trabalha com a ideia de recipiente lá nas questõezinhas. Enfim, aumentei a pressão ou diminuir o volume, eu vou deslocar sempre no sentido de menor número de mol. Beleza? Então isso aí está no esqueminha de vocês. Então, se eu desloco, quando eu aumento a pressão, eu desloco no sentido de menor número de mols. Isso quer dizer, ó, se eu tenho 4 nos reagentes e 2 nos produtos, eu vou deslocar para a direita. Tranquilo? Então, nesse exemplo, aumentando a pressão, eu vou deslocar para a direita ou sentido direto. Maravilha? E no caso, galera, de diminuir pressão ou aumentar o volume, o que vai acontecer? Eu vou deslocar para o sentido de maior número de mols. Então, maior número de mols aqui nos reagentes. Então, nesse exemplo, se eu diminuo a pressão, eu vou deslocar para a esquerda. Maravilha? Ou para o sentido inverso. Então, galera, acabou. É só isso. Vamos começar a fazer questões. O papo é sempre rápido para a gente fazer o máximo de questões possíveis. E lembrando, pelo amor de Deus, catalisador não desloca o equilíbrio. Valeu? Então, vamos para as questões. Na questão 1, galera, lá da UERJ de 2015, ele diz o seguinte, que o craqueamento é uma reação química empregada industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. Considere a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento de hexano. Então, te deu o hexano aí, bonitão, né, produzindo butano e o eteno. Só que ele deu um ΔH aí, ó, maior do que zero. Em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. Após 6 horas, a temperatura foi elevada para T2, mantendo-se a pressão em P1. Finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para P2 e a temperatura foi mantida em T2. Então, galera, a variação da concentração de hexano no meio reacional ao longo do experimento está representado em... Então, galera, se ele está colocando o hexano, que é um reagente, tá? A gente já poderia partir tranquilamente da ideia que a quantidade desse cara, ele vai ter que diminuir, beleza? Então, ele vai diminuir nesse início. Show? O grande lance é que ele diz o seguinte, ó, que após 6 horas, tá, da quantidade inicial do início, ok? Então, após 6 horas, ele alterou, né, a temperatura. Então, ele aumentou a temperatura. Lembra o seguinte, ó, se o ΔH é maior do que zero, eu estou dizendo que a reação no sentido direto, ok, é endotérmica. Então, no sentido inverso, ela é exotérmica. Show? Então, galera, quando eu falo que eu aumentei a temperatura aí após 6 horas,
O que eu tenho que pensar em relação à quantidade de hexano, ó, após ele já ter chegado ao equilíbrio? Eu aumento a temperatura, desloco no sentido endotérmico. Então, eu vou consumir mais hexano. Então, a quantidade de hexano, ó, ela tem que dar uma diminuída. Tranquilo? E aí, ele conta aí na história que quando chegou a 12 horas aí, a pressão foi elevada para P2. Então, ele aumentou pressão. E aí, galera, lembra o seguinte, aumenta a pressão, desloca no sentido de menor número de mols. Aqui a gente tem 1 mol, ok? Aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. Então, nos produtos, ok? Eu tenho 2 mols e aqui eu só tenho 1. Então, eu desloco no sentido de menor número de mols. Então, eu desloco para a esquerda, para formar mais hexano. Então, a quantidade, ó, do hexano vai aumentar. Show? De acordo aí com as opções, quem obedece essa sequência é a letra A. Show de bola? Então vamos lá, questão 2, Enem PPL 2014. A formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio, né, CaCO3, é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando o volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se formando íons Ca2+ e bicarbonato. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de carbonato de cálcio. De acordo com a equação representada, ele deu a equação aí bonitona. Repare que na reação direta o ΔH é positivo, mais 40,94, ok? E considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação de carbonato será favorecida. Então, galera, formação de carbonato, ó, o carbonato de cálcio está aqui, bonitão, beleza? Então, a gente quer favorecer a produção desse cara. Eu vou querer deslocar exatamente para a direita, para o sentido direto, ok? Na letra A, ele diz o seguinte, diminuição da concentração de íons OH- no meio. Galera, ele até poderia relacionar aí pH e tudo mais, mas não é a ideia não, concentração de H+, ou OH-, mas não tem nada que indique aí, beleza? B, aumento da pressão do ar no interior da caverna, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui 1 mol, beleza? De Ca2+, e 2 mols. Totalizei aqui nos reagentes exatamente quanto, galera? Eu totalizei aqui, ó, né, 3 mols. Enquanto aqui, ó, nos produtos, eu tenho exatamente quanto? Eu tenho 1 e 1. 3 mols também. Ah, Vitão, se é igual, não vai o quê? Pressão não vai ser um fator que vai deslocar o equilíbrio. Beleza? Então não pode ser a B. C, diminuição da concentração do bicarbonato. Galera, se você diminuir o bicarbonato, o que vai acontecer? Eu vou deslocar no sentido de formar mais bicarbonato e cálcio. Então o que acontece? Eu vou consumir o carbonato, que não é a ideia. Eu quero deslocar para a direita. Nesse caso, deslocaria para a esquerda. Show? E na dele diz que o aumento da temperatura no interior da caverna. Galera, eu estou dizendo para vocês, ó, que o ΔH é positivo, então nesse sentido é endotérmico, ok? E para cá é exotérmico. Show? Aumenta a temperatura, desloco sempre no sentido endotérmico. Show? Então é a letra correta, já que eu quero produzir mais CaCO3, carbonato de cálcio. Tranquilo? Então ficou letra D. Na terceira questão, galera, o UERJ 2008, hidrogênio e iodo, ambos em fase gasosa, foram misturados em condições reacionais adequadas. A reação em estado de equilíbrio é representada por
H2 mais I2 mais calor. Então ele está representando que é endotérmico esse processo, produzindo HI. E deu a constante aí, o K igual a 50, ok? Em seguida, 4 modificações independentes foram impostas a esse sistema. 1. Aumento de temperatura, 2. Aumento da pressão, 3. Diminuição da concentração de 2, 4. Diminuição da concentração de H2. Ele quer saber a modificação que causa aumento do valor da constante de equilíbrio, K, é indicada pelo seguinte número. Galera, na verdade, a brincadeira poderia simplesmente você trabalhar valor, né, o valor numérico, K, só quem altera é a temperatura, ok? Então você não precisaria pensar em mais absolutamente nada. Alterar esse cinquentinho aqui, ó, né, somente a temperatura. Então o valor da constante teria que ser somente o 1. Beleza? Tranquilo? Agora, só para a gente relacionar e também revisar, ó, ele está dizendo que o sentido direto, ó, ele é o quê? Né? Ele é endotérmico, ok? E o sentido aqui, ó, inverso, é exotérmico. Show? Lembra o seguinte, se a gente está trabalhando com a ideia da constante, que é a concentração do produto sobre concentração do reagente, faz um bocado de sentido, ó, né? Pensar que se a gente está deslocando para cá, no sentido endotérmico, já que eu estou aumentando a temperatura, ó, eu aumento a quantidade de produto, ok? Diminuo a quantidade do reagente. Tranquilo? Então eu aumentaria esse K. Lembrando que mudar o valor da constante, somente temperatura, tá? Bastaria você só saber essa informação. Então, 1, né, aumenta a temperatura. Show! Agora, galera, na questão 4, o cara conta aí a história do refrigerante, né? O Enem e seus textos maravilhosos, Enem de 2011. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvo de políticas públicas de saúde. O uso de cola apresenta um ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação do cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa este processo. Galera, para quem tem uma sacação razoável de química, né, eu sempre indico que vá direto à reação, dá uma olhada no enunciado, porque esse texto serviu de absolutamente nada, beleza? Mas enfim, ele deu a reação, coloquei a reação aqui pra gente, tá? E considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de... Então, qual a ideia? Considerando que uma pessoa consuma refrigerante, então no processo de desmineralização, ok? Eu estou trabalhando, ó, no sentido, ok? De deslocar aqui para a direita, beleza? No sentido direto, tá? Então o que acontece? Na letra A ele diz o seguinte, que devido ao aumento da concentração de OH, não, se você aumentar OH, eu desloco no sentido de formar mais hidroxiapatita, então tá errado. B, aumento de H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita, show de bola. Lembra o seguinte, que se você está falando que está bebendo refrigerante aí pra caceta, né, você está aumentando a concentração de H+. Lembra que o princípio básico da neutralização é exatamente o H+, neutralizar o H-. Então se eu estou bebendo muito refrigereco, ó, aumenta H+, vai acontecer o que com o meu OH? De fato vai diminuir. Se diminui o OH-, a ideia é deslocar essa reação no sentido de formar mais OH-. Então eu vou consumir, ok, a hidroxiapatita, vai diminuir.
Então ficou letra B de bola. Show de bola? Vamos agora para a questão 5. Na questão 5, galera, o ERJ 2007, o cara disse o seguinte, ó, a equação a seguir representa um processo de obtenção do antranilato de metila, largamente utilizado como flavorizante de uva em balas e chicletes. Esse processo, realizado em condições adequadas, atinge o estado de equilíbrio após um determinado período de tempo. Com o objetivo de aumentar o rendimento da produção desse flavorizante, foram propostas as seguintes ações: 1. Aumento da temperatura. 2. Aumento da pressão. 3. Adição de água. 4. Retirada de água. As duas ações mais adequadas para esse objetivo são... Então, galera, o flavorizante aqui, ó, é esse carinha. Repare o seguinte, ele já falou para mim que o processo direto é um ΔH maior do que zero, ou seja, é endotérmico. E no sentido inverso, então, vai ser exotérmico. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu aumentar a temperatura, lembrem aí, aumento a temperatura, desloco para o sentido endotérmico. Então eu desloco no sentido direto, de formar mais flavorizante. Ok, então o 1 tá maneiro. 2, aumento de pressão. Galera, repare o seguinte, nos reagentes eu tenho 1 e 1, 2 mols. 1 e 1, 2 mols. Opa, se eu tenho 2 mols de reagente, 2 mols de produto, a pressão não vai alterar, não vai deslocar o equilíbrio. Show? O terceiro, galera, adição de água. Então o papo tá aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de água, vocês não concordam comigo que eu vou deslocar essa reação no sentido inverso, né? Ou para a esquerda, então eu vou diminuir a quantidade do cara que eu tô afim, ok? E a ideia é o que? Diminuir, que ele está falando na 4, retirada de água. Porque se eu retiro, eu vou deslocar exatamente para onde eu quero, que é para a direita, para o sentido direto. Então, resposta da 5, letra B, 1 e 4. Show de bola! Questão 6, galera, Enem PPL 2018. O cara diz o seguinte, ó, que o sulfato de bário, BaSO4, é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso estabelece o seguinte equilíbrio, BaSO4, Ba2+, SO4, 2-. Por causa da toxicidade do bário, Ba2+, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado das fezes. Então é importante, ó, entender essa frase agora, ó, a eventual absorção de íons Ba2+, tá? Porém, pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após a sua administração, como vômito, diarreia, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte. Então a ideia, galera, de forma alguma é formar Ba2+. Para garantir a segurança do paciente que fizer o uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em água destilada. Galera, água destilada, né, não vai alterar nada. Você vai tender a formação, né, pouca, porque é um sal pouco solúvel, mas vai formar. Soro fisiológico. Lembra que soro fisiológico tem NaCl. Beleza? Né? Você vai formar outros íons aí, mas você não vai alterar o trabalho de formação de Ba2+, ok? C. Solução de cloreto de bário. Galera, cloretos normalmente tendem a ser mais solúveis, ok? Então assim, não é bacana porque você vai acabar originando também o que? Mais Ba2+. Não posso deixar esse cara livre, ok? E aí a gente tem na D, BaSO4 e na E, K2SO4. Galera, BaSO4, né, você acaba, né, na verdade, o que é? Colocando mais o composto que já existe aqui, né? Que na verdade é o mesmo sal, beleza? Né? Então não faz muito sentido, né? O sentido maior aí é o que? É jogar o K2SO4. Por quê? Porque ele é um sal muito solúvel. Então, galera, se você adiciona,
nessa solução um sal muito solúvel, ok? Qual vai ser o papo? Ó, o K2SO4, ele vai tender a dissociar em K+, e SO4 2-. Tranquilo? Então eu estou dizendo que eu vou formar muito, tanto potássio quanto muito sulfato. Show? Só que aí qual é o pepino? Né? Pepino não, na verdade, qual é a solução? Exatamente o fato de você estar aumentando muito o sulfato nessa solução, a tendência vai ser exatamente alcançar o objetivo, que é deslocar para a esquerda, porque eu de forma alguma eu posso ter o quê? Ba2+ na solução, tem que ter o menos possível. Então esse cara, ó, eu vou conseguir aumentando a SO4 na solução, deslocar para a esquerda no sentido inverso. Então ficou letra E. Na questão 7, galera, no Enem PPL 2016, o cara diz o seguinte, ó, que as águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de íons e pH entre 8 e 8,3. Dentre esses íons estão em equilíbrio as espécies carbonato e bicarbonato. Tá? Então, bicarbonato HCO3- e carbonato CO3 2-. Ok? E as águas dos rios, ao contrário, apresentam concentração muito baixa de íons e substâncias básicas com um pH em torno de 6. Ok? Então, oceano mais para básico e água de rio, né, próximo de 6, né, mais para ácido. A alteração significativa do pH nas águas dos rios e oceanos pode mudar sua composição química por precipitação de espécies dissolvidas ou redissolução de espécies presentes no sólido suspenso ou nos sedimentos. A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos. Galera, já disse isso para vocês, pois os oceanos, vamos lá, galera, por mais que essa questão ela esteja relacionando aqui um sistema tampão, ok? Eu não vou perder muito tempo detalhando, vou tentar matar somente na ideia do que a gente já sabe de um pouquinho de deslocamento, né? E um cadinho de pH e pOH, tranquilo? Concentração de H+, de OH-. Não vou me estender muito, porque a gente vai ter aula só de sistema tampão mais pra frente, beleza? Então qual é a ideia? Repetindo, a composição dos oceanos é menos afetada pelos lançamentos de efluentes ácidos, pois os oceanos contêm grande quantidade de cloreto de sódio. Galera, cloreto de sódio, ele não altera muito o equilíbrio, muito menos em relação a esse sistema tampão aqui, porque se libera Na+ e Cl- em mesma proporção. B, contém um volume de água pura menor que a dos rios. Galera, né, água pura você não tem nem no rio, nem no oceano. Você tem um monte de substância dissolvida, ele falou, beleza? Então o cara viajou. C, possuem pH ácido, né, não sendo afetados pela adição de outros ácidos. Gente, se é 8 e 8,3, o pH é mais para básico, não ácido, ok? D, tem a formação dos íons carbonato favorecida pela adição de ácido. Galera, ó, a adição de ácido, eu desloco, né, esse equilíbrio no sentido de formar mais bicarbonato e diminui, ok? Diminui o carbonato, ok? Então não é formação de íons carbonato favorecida, né? Seria bicarbonato. E só pode ser a resposta, apresenta um equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato, ok? Ele desenhou isso, que atuam como um sistema tampão, ok? A gente vai falar de sistema tampão mais pra frente, que trabalha exatamente nessa brincadeira. Por mais que você, né, colocando aqui, ó, mais H+ na solução, a tendência vai ser utilizar esse H+ para formar mais bicarbonato. Então a gente vai ver que sistema tampão, né, que a gente tem um grande exemplo, talvez o maior e mais comum em provas de vestibular, que é o nosso queridíssimo sangue, ok? Que a gente não tem grandes alterações do pH. Essa é a ideia, então ficou letra E. A gente vai falar de sistema tampão mais pra frente. Show? E na 8, para matar, caramba, nossos 8 exercícios aí de deslocamento de equilíbrio,
porrada de exercício de Enem e UERJ. Então, ó, Enem 2015. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial dos organismos. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticar atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então ele deu a reaçãozinha aqui bonitona, ok? Alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Então ele está falando, galera, em relação à alteração do texto, que é a diminuição da quantidade, ó, de HbO2, ou seja, né, situações que acabam deslocando esse equilíbrio para a esquerda. Destaquei aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Essa alteração ocorre por causa do elevação da pressão arterial. Não tem nada a ver a pressão, né, nas artérias aí com essa questão da oxigenação, ok? B, aumento da temperatura corporal, ok? Galera, temperatura não tem nada a ver, então não pode ser nem B nem C, que ele fala da redução da temperatura. Aí ele botou na D, queda da pressão parcial de oxigênio. Opa! Queda da pressão parcial de oxigênio. Lembra que nas alturas o ar mais rarefeito, ok? Pouco oxigênio, vai exatamente o que? Ó, deslocar esse equilíbrio para a esquerda, diminuindo assim a quantidade de hemoglobina, o que? Oxigenada. Maravilha? Então, essa é a ideia. Então, letra D. Repare que na L botou assim, diminuição da quantidade de hemácia, pelo contrário, né? Lembra que a ideia aí, principalmente a galera que vive, né, Bolívia, né, em grandes altitudes, é exatamente ter uma quantidade maior de hemácias do que a gente que vive aqui, né, no nível do mar. Beleza? Então, isso aí a gente fala muito lá no sistema respiratório. Também vou falar, assunto bom de prova. Eu, Enem, adoro essas brincadeiras aí, bem classiconas de vestibular. Valeu, galera? Então, espero ter ajudado vocês aí no teminha deslocamento de equilíbrio. Viram aí que foram 8 questões, várias da UERJ, várias do Enem aí, pô, nesse período aí, nesse passado próximo, beleza? E vamos lá, vamos trabalhar juntos aí. Qualquer coisa, mandem aí uma ideia nos textos para eu fazer uma aulinha aí de exercício. Sempre rápido, objetivo, sem firula, né? 8 exercícios para vocês de deslocamento aí. Um abraço!